louvamos, nós te agradecemos, nós te honramos. Somos muito gratos, Pai, por esse dia, por esse momento, por essa equipe, por esse lugar. E te adoramos porque tu és maravilhoso. Só o Senhor pode preparar momentos como esse. Nós te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco, a reinar neste lugar, a vir fazer a obra que pertence a ti. Os nossos corações estão abertos, nossos ouvidos estão abertos, nossos olhos estão abertos para ver, ouvir e aprender mais uma vez. Eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pelas mentoras, eu te agradeço por todas as mulheres que estão neste lugar, por esse lindo trabalho, Senhor, que envolve vidas, mulheres e famílias. Obrigada por estar conosco. Amém. 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 Então, a nossa aula de hoje nada mais faremos do que relacionamento entre pais e filhos. Você sabe que a aula da honra, e essa aula é uma das aulas que eu mais amo, apesar de eu gostar de todas, mas são as aulas que eu mais amo mesmo. E eu espero do fundo do meu coração que vocês possam estar com o coração aberto para receber tudo que vocês têm para receber hoje. Que o Espírito Santo de Deus venha de encontro ao coração de vocês, que ele tire toda a dúvida, toda a angústia, que vocês possam estar com o coração livre e aberto para receber o que vocês têm para receber no dia de hoje. Amém? Então, hoje nós vamos abrir o nosso livro lá na página 88. Hoje nós estamos Ana, é a nossa convidada de honra. A professora Luciana esteve ela já tinha feito experiência do lar, mas ela esteve novamente na primeira turma de experiência do lar aqui na Batista do Calvário. Ela foi aluna da Ana. Até, meio engraçado, né? Pastora foi a nossa aluna. Ai, Jesus, quem somos nós? Gratidão por estar aqui, estamos diante de vocês. Amém. Nós também. Exato. Meninas, a lembrancinha da aula de hoje é a foto com os filhos de vocês. No caso da Kézia, é a foto com os pais dela. Esse aqui é uma lembrancinha para representar a infância, né? Para representar os nossos filhos. E quem nunca teve um desse, né? Quem nunca quis comprar um desse? Então, essa aqui é uma lembrancinha que representa a infância dos nossos filhos. Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E aí vocês têm um pacotinho com o nome de vocês, que é uma lembrancinha das anfitriãs. Um ralador também é a lembrancinha das anfitriãs. Gente, eu amo. E uma flor que também é a lembrancinha das anfitriãs. As anfitriãs dessa noite são a Tati e a Serginho. Bonito, né? Bonito, parabéns. Parabéns. Levar os filhos. Meninas, então lá na página 88, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Amém. Talvez você não tenha exemplos na sua vida, mas alguém precisa ser a primeira geração. Quantas, talvez não seja o caso de aqui, mas acredito que também seja, mas quantos de nós não tivemos a oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar servindo o Senhor, porque é uma herança que vem de geração. Mas nós devemos ser a primeira geração, nós devemos ser aquelas que dão o primeiro passo, mesmo se nós não tivermos essa oportunidade. Porque alguém precisa quebrar e cortar essa barreira e precisa dar o primeiro passo. Não importa que exemplo você tenha tido na sua infância ou adolescência, pode dar início a um exemplo melhor que se estenderá
para gerações futuras. Então, essa frase ela vai mais ou menos dizer assim para vocês: qual que é a herança que vocês estão deixando para o filho de vocês? Porque dinheiro no mundo nenhum vai comprar aquilo que vocês ensinaram para ele. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém se compra, ninguém se vende. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. É algo que a gente sempre vai ter, que vai perdurar pro resto das nossas vidas. A educação dos filhos envolve imitação. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona. O ideal é fazer o que eu faço. Se você escolher andar pelo caminho certo, será natural conduzir os seus filhos para esse caminho e segurar pela mão enquanto andam com você. Lembre-se de categorizar seus objetivos e desejos. Meu objetivo é servir de exemplo e ensinar. O meu desejo é que eles me sigam e me obedeçam. Eu já compartilhei aqui com vocês que eu tinha muito agonia de brincar com o Isaac. Então, a partir do momento que eu me deparei com uma situação, eu orei e entendi que eu precisava mudar esse hábito. Porque ele estava reproduzindo aquilo que ele via, ele estava reproduzindo aquilo que eu era em casa com ele. Então, a partir do momento que eu não via isso, por mais que as pessoas me falavam, eu me deparei com uma situação onde eu tive que reconhecer que eu precisava mudar. Porque a prof chegou em mim e falou assim: ó, o Isaac estava gritando comigo. Por que ele estava gritando com amor? Porque era algo que eu produzia com ele em casa. Então, é algo que a gente, por ser mãe, é natural tentar, né, tipo, explodir, mas precisa ser natural que a gente faça o possível para segurar. E é o que eu tenho feito atualmente. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa é a minha responsabilidade, portanto, educo de tal forma que servir ao Senhor não é algo opcional para eles. Quando crescerem e já não estiverem mais sobre a minha responsabilidade, escolherão o próprio caminho, seja ele largo ou estreito. Enquanto seus filhos estiverem em casa, porém, como regra geral, farão o que você fizer. A nossa identidade ela é formada desde o primeiro ano de vida até os 20 anos. E ela se consolida dos 18 aos 25. Então, assim, qual que é o reflexo daqueles que têm filhos pequenos, né? Qual que é o reflexo que os seus filhos estão tendo e o que eles estão lendo? E talvez tem pessoas aqui que não tiveram a oportunidade de olhar com esses olhos com os filhos. Então, você possa olhar com esses olhos com os netos. Porque é outra geração sua. É a sua segunda geração depois dos seus filhos. O caráter é um conjunto de valores morais, atitudes e princípios que guiam o nosso comportamento. Ele depende fortemente da educação e do exemplo dos pais. Ou seja, depende da nossa educação e do nosso exemplo. De acordo com o Dr. Gordon, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da teoria divina dos nossos filhos se tornam semelhantes àquilo que foram vinculados. Se você não tem honrado com respeito os outros, seus filhos não honrarão nem com respeito você e outras pessoas. Se nos tornarmos semelhantes àquilo que formamos vínculos mais próximos, é natural que o temperamento dos seus filhos sejam semelhantes aos seus. Quem nunca ouviu? Ele é a cara do pai, mas ele é igual a você. Ou tipo, ele é a sua cara, mas ele é igual ao pai. Porque é o vínculo que a criança ou o seu filho criou com o decorrer do tempo. Não faça amizade com pequenos e nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Como mãe, você não pode irar-se facilmente, do contrário, seus filhos farão o mesmo. E é aqui que se encaixa aquilo que eu falei para vocês
verdade, fique calmo para que eles não se tornem irritáveis e coloquem a própria alma em perigo. A teoria da formação de vínculos. Quem anda com os sábios não se torna. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Ande com seus filhos nos caminhos que eles devem percorrer. Não espere que trilhem esse caminho sozinhos, pois para aprender precisam seguir você. E se você não estiver disposta a investir tempo e energia nisso, eles se tornarão companheiros de todos e sofrerão as consequências. Dos todos e sofrerão as consequências. Aqui ela vai trazer sobre, principalmente na adolescência, que os filhos eles vão, quando eles não têm vínculos fortes em casa, eles não têm vínculos fortes com os pais, eles vão fazer amizade com pessoas da idade deles e as atitudes deles vão refletir nos vínculos de amizade que eles têm. Porque o semi-caráter dele em casa ainda não foi formado. Então, é automático que ele se contamine com aquilo que ele vai receber. Acontece a fase da rebeldia, né, onde eles acham que eles são dono do mundo e eles querem fazer aquilo ali. Mas se eles já têm um caráter sendo formado, eles vão passar aquela fase, eles vão voltar a ser quem eles aprenderam, os pais ensinaram para que eles fossem. Eles vão voltar a ser aquilo que eles são para si. A gente pode ver isso em vários exemplos, né? Às vezes a gente lê e teoriza uma coisa muito grande, né? Mas eu lembro assim, quando eu era criança, eu nunca fui uma criança de não estudar, de não me dedicar, né? Mas a minha mãe sempre me cobrava que eu me comparasse com as pessoas melhores. Então, a psicologia vai falar que mesmo quando a gente cobra uma criança, toda cobrança tem que ter medidas, certo? Né? Mas ainda assim, o que a Duda leu ali, que é uma passagem bíblica, né? Andar com os sábios, você não vai evitar o comportamento dos tolos, então não dá espaço para isso. Então, é a ideia de que eu não preciso ser igual, mas se for para eu me comparar a alguém, que eu me compare com alguém melhor, para que eu alcance melhores resultados, né? E isso diz respeito a notas, isso diz respeito ao comportamento, a questão emocional. Então, a Mabelle, por exemplo, é uma criança muito emotiva. Ela chora fácil, a gente estava brincando lá no Meninos, agora ela chora menos, mas ela é aquela criança que caía, ela fica estatelada no chão, abriu para chorar. O Isaac, por exemplo, ele cai e continua andando, como se nada tivesse acontecido. E nunca foi por conta de, vem cá, você não pode se quebrar, não. Ela é uma criança muito emocionada, mas talvez por conta de coisas que eu vi na minha gestação, no início ali da vida dela, mas enfim, que ela precisava e precisa ainda aprender a ser diferente, né? Então, quando eu vou explicar alguma coisa para ela, eu não vou usar, porque ela já faz isso. Mas fulano também chora, mas fulano também faz. Então eu preciso usar com ela exemplos de coisas melhores. Mas tal criança age assim, sabe? Mais isso e aquilo. Então a gente sempre buscar trazer comparações que sejam saudáveis, claro, mas ensinando a buscar a melhor versão, né, daquela criança, daquele adolescente, da necessidade. Estabeleça como objetivo ser a principal cuidadora e a maior influência da vida. Seus filhos precisam de você. Por fim, aproprie-se desta palavra. O justo anda com integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Se você escolher andar pelo caminho certo, será natural conduzir os seus filhos por este caminho. Integridade é a integração daquilo que você vê com o modo como você se comporta. Sua teologia e a sua realidade precisam ser integradas. Isso é integridade e é o que os seus filhos seguirão. Se você acredita que seus filhos precisam dos pais?
Então, comporte-se de acordo com esse fato. Você, a mãe, não pode ser substituída. Tem aquela frase que fala, independente de qualquer coisa, ela é a mãe. Independente de qualquer coisa, nós somos a mãe, nós não podemos ser substituídos. Por mais que nós sabemos e temos a triste realidade de que existem mães que abandonam e não estão nem ali, infelizmente, independente de qualquer coisa, ela não deixa de ser a mãe para aquelas crianças. Ensino e treinamento. Como mãe, você precisa ser ao mesmo tempo professora e aprendiz. Leia Provérbios todos os dias em busca de sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Nesse versículo, eu sou a filha, preciso ouvir quando meu pai me corrige ou quando a minha mãe me dá instrução. Só porque eu mesma sou avó não significa que não tenho mais o que aprender com os meus pais. E infelizmente é uma fase que a gente está vivendo na adolescência agora, né? Só porque eles acham que eles chegaram na adolescência, eles são donos do mundo, porque eles não têm mais que escutar a gente. Então vocês pegam, quando nós com vocês, vocês pegam o livro lá, abrem e mostram para eles. Na página do momento. Eles falam, ai, mãe. Nada a ver. Mas eu acho, assim. eu acho que essa fase também passa, né? Porque igual ela fala aqui, né? Que a gente tem que ser as maiores influenciadoras para eles, né? Então eu acho que eu vejo com as minhas meninas, elas imitam muito o que eu faço. Às vezes uma coisa simples elas estão imitando. Então, às vezes elas vão se desviarem um pouquinho, mas elas vão voltar. Elas vão lembrar lá que a mãe fazia e tal, e vai voltar. Perdão. A melhor maneira de treinar os outros é fazer aquilo que você deseja que eles façam. Primeiro você faz e eles observam. Em seguida, eles fazem com você. Depois eles fazem sozinho e você os ajuda. Por fim, eles fazem de forma independente quando você lhes dá espaço. Eu já sou como diz, velha e barbada, né? Mas eu não conseguia fazer laço assim, certo, perfeito e reto. E daí eu sempre recorria à minha querida Laramia. Até não precisa ver. Aí um dia ela falou bem assim, eu não posso porque meus dedos estão doendo. Então eu me obriguei a fazer. Ou seja, ela deu espaço e eu me obriguei a aprender a fazer. Página 93, sabedoria de ti. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de um modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa aos maridos. Às vezes a gente se espanta um pouquinho com a palavra submissa, né, gente? Mas a submissão aqui quer dizer para os dois andar junto ali, né? Um do lado do outro, um está no mesmo propósito que o outro. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesma deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a serenidade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Isso está lá em Tito 3:8. Então, aqui a gente vê muito, né, igual a gente falou na aula passada, sobre a mulher virtuosa, né? A gente dá o exemplo, tentar andar sempre nos caminhos certos, né? Fazer o certo para poder as pessoas que se espelham na gente também fazer o que é correto. Ajude seus filhos e netos, quer eles morem perto, quer não. Quando eu era criança, minhas avós não moravam perto, mas participavam da minha vida. Telefonemas, bilhetes, presentes enviados pelo correio e visitas nas férias criaram um relacionamento com vínculos fortes. E sua sabedoria continua a me orientar até hoje.
somos, né, influenciadoras, né? Muitas somos mães, já tem, eu acredito, vós aqui, né? Tem algumas que não são mães ainda. Então a gente, de uma forma ou de outra, sendo mãe, vó, filha, a gente continua influenciando, né? Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, trabalhar no lar e fazer bem e a ser submissas ao marido. Ainda hoje a minha avó me dá conselhos e palavras de sabedoria sobre amar meu marido, meus filhos e meus netos. Tem muitas vozinhas por aí que têm ótimos conselhos, né? Porque a gente não ouve elas, a gente realmente acaba se perdendo. A minha avó, ela é muito do tempo bem antigo, assim mesmo, sabe? Hoje em dia, às vezes a gente até pensa, será que ela ainda está lúcida? Porque tem coisas que ela fala que não tem muito sentido, sabe? Mas é porque o tempo deles era diferente, né? Mas tem muito conceito que ela dá, que se a gente não for seguir, realmente você se perde lá na frente. Leila, posso só fazer um comentário? Essa é uma parte, assim, que quando eu fiz a experiência, mexia muito comigo, porque eu já tinha perdido a minha mãe. E a minha avó é uma pessoa muito difícil de conviver. E várias vezes eu passei por situações de chegar na minha casa, minha mãe chegar na nossa casa, e ela tá chorando igual uma criança. E era porque ela tinha brigado com a minha avó. E nunca era da minha mãe contestar a minha avó, mas era porque a minha avó era uma pessoa muito difícil. Ela é muito difícil. Então, na palavra que a gente aprendeu e falou na semana passada sobre honra, fala sobre os pais e as pessoas de maneira geral não serem pessoas dignas de honra, mas que isso diz respeito a você e não ao outro, e que isso é bíblico, né? Eu sempre relacionei muito a minha avó. Então, com o tempo, eu aprendi que talvez ela não fosse me dar conselhos como aqueles que eu esperava, né? Mas ela teve um significado, foi presente na minha infância, porque na nossa infância a gente passou muito tempo na casa dela. E como a Leila estava falando, né? Tem vós que tem bons conselhos. E eu para mim, hoje entendo que eu tenho que conseguir entender o que minha avó pode me oferecer e honrar ela por ela ser minha avó. Né? Então, a minha avó, não, ela diz, eu não sei sorriso, a gente vai tirar uma foto, ela fica séria. Mas ela carrega muitas dores, mas também é uma escolha dela não sarar e curar isso, buscar isso de outra maneira, né? Porque muitas pessoas já tentaram e ela se fecha. Mas aí eu continuo tentando presentear. Se a gente convida ela para um aniversário, ela não vai. E ela diz, eu não vou em nenhum, então eu não vou nesse também. E aí, assim, é muito fácil você decidir não expulsar, mas deixar de lado uma pessoa que tem essas características, né? Mas eu digo pro meu marido, é o jeito dela, não aprovo, mas eu não posso deixar de honrar, porque é o que a gente aprendeu semana passada. Isso diz respeito a mim, né, enquanto pessoa. E do que a gente vê aqui, né, não deixe de trazer exemplos. A minha avó ensinou aquilo que eu falei já para vocês aqui, que é uma luta constante de ter aprendido que mulher tem que ser independente, que a gente tem que fazer acontecer. A minha avó precisou disso, porque foi abandonada pelo meu avô. Ele foi aquele que foi comprar cigarro porque a mãe voltou. E aí ela ficou com 4 filhos. Então, quando ela decidiu que ela ia dar conta, ela deu conta, né? A minha avó fez uma faculdade. E se você for pensar nas avós que fizeram faculdade, é muito difícil, é muito raro. Então, ela lutou de fato, mas ela criou uma casa. E aí é isso, né? Você conseguir entender que mesmo uma pessoa muito difícil é digno de honra e que a gente precisa conseguir extrair aquilo que é bom daquela situação, daquela pessoa, do que ela tem a oferecer. Porque é mais fácil a gente se isolar e deixar de canto do que conviver, né? Mas se você tiver esse outro olhar, as coisas ficam um pouco mais fáceis, que é o que eu sempre falo para os meus primos, assim. Porque todo mundo quer se afastar, vai assim mesmo, nem vou chamar. Nem adianta falar, meu irmão age muito assim. Eu digo, não deixa de ser avó. E claro, se minha mãe estivesse aqui, ela faria diferente.
Então, cabe a mim hoje tentar resolver isso. Na página 94, disciplina. Disciplina requer comunicação. Lidar com os filhos é uma forma inadequada de comunicação e não os inspira à obediência. Meus pais costumavam falar mais suave quando queriam dizer algo mais sério. Abaixavam-se até minha altura para certificar-se de que eu estava prestando atenção. Olhavam-me nos olhos e me davam instruções claras e diretas. Uso essa técnica com meus filhos e eles fazem o mesmo com os filhos dele. Na minha infância, como fui na minha infância, né? Não era assim, mas tinha uma coisa que me marcou muito. Que assim, os meus pais não eram de gritar nem de brigar comigo, sabe? Mas um simples olhar do meu pai, ele só olhava e aquele franzidinho na testa a gente já sabia, acabou ali. Não precisava acontecer mais nada. Quando chegava em casa, ele ia conversar, ou na verdade a minha mãe que conversava, e pronto, da próxima vez já sabia que tudo não podia acontecer. Então essa era a forma dele, né, fazer aquela correção. Eu não sei por que gerar, não era um medo, mas era um respeito, vamos dizer, porque ele não chegou a bater, nada, mas era um respeito. Aquele olhar, pronto, tinha que acabar aquela bagunça, vamos dizer, o que estava acontecendo. Como que é importante a gente estar em oração pelos nossos filhos e estar centrado, porque o inimigo ele usa disso aqui para fazer aquilo lá. E eu percebi que desde que iniciou a mentoria, tipo assim, o inimigo sabe que o meu ponto fraco é ser explosivo. E desde que iniciou a mentoria, eu só tenho uma reclamação da escola na quarta-feira. É sempre na quarta-feira. Na quarta-feira nem eu que desço pegar o Isaac, é o Josias, que eu falo pra ele, eu não posso conversar e contar com você, porque senão você fica falando, eu demoro muito. E sempre quando ele desce para pegar o Isaac na quarta-feira, tem reclamação dele da escola. Isso quando não é das duas escolas, né? Que daí a gente chega em casa, abre a agenda, tá lá a reclamação da outra escola. Então, assim, eu vejo que o inimigo está tentando usar aquilo ali para mim me desestabilizar. E é tipo no dia do curso. E eu só, desde então, eu venho conversando com ele hoje, o assunto era palavrão, porque eu tinha mudado palavrão. Daí eu falei bem assim, onde você aprendeu isso, Isaac? Ele disse assim, o pai fala. Eu falei, mas que mentira. Eu falei, desde quando teu pai fala palavrão? Às vezes eu chamei de boboca. Ele nem fala ainda. Aí ele veio assim, eu não sei, mas é porque eu queria falar com o Curuto, que é a minha sogra fala que cabeça do Curuto. Eu assim, eu queria falar com o Curuto, daí saiu outra coisa. Eu falei bem assim, eu vou quebrar os teus dentes, piá. Mas assim, falei nesse tom de voz e pronto, tipo, se fosse noutra época, eu ia chegar em casa e ia descer o sarrafo nele. Porque ele tinha feito algo que não tinha me agradado. Então, se eu não estou centrada, se eu não estou em oração, disso aqui pode virar isso aqui. Porque basta a gente sentar e conversar com os nossos filhos. Eu demorei muito a entender isso, sim, eu demorei. Mas eu entendi que só a base do grito ou da pancada não resolve. A gente precisa. A Lana sempre foi algo que eu vejo até que o meu tempo na Dominos foi um tempo de aprendizado por isso. Ela falava. Se abaixa na altura das crianças, olha nos olhos e conversa, porque você gritar não vai resolver. Então, assim, foi um tempo de aprendizado, não só para o meu profissional, como para a minha vida pessoal, né? Para a minha casa. A disciplina, né? Igual eu falei, tem que ter disciplina com as crianças, né? E, como ela diz aqui, né? Responsabilidade minha, mantê-los dentro dos limites de segurança. Haverá momentos em que terei de puxar uma força e discipliná-los com voz de mãe, cheia de autoridade ou com um movimento rápido para afastá-los do perigo. Tem horas que é necessário, né? Na página 96, elimine deveria ou não deveria do seu vocabulário. Essas expressões deixam as pessoas sem esperança e envergonhadas e prejudicam o relacionamento. Então, ao invés de a gente sempre dizer, você não tinha que ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, né? Aqui ela passa uma
palavra pra gente que é muito interessante, né? No futuro, né? Você pode fazer diferente. A gente deve substituir sempre por uma palavra positiva, né? No futuro, se não tivesse dinheiro para pagar uma conta, né? Sempre por uma palavra positiva. Não diga para o seu filho que você não deveria ter feito xixi na calça, que só fará sentir-se envergonhado e esconder a calça suja da próxima vez. Filha, no futuro, se você tiver um acidente, me avise que eu o ajudo você a limpar. Então a gente sempre tem que encorajar e não acusar, né? Ali, Jesus, quando veio, ele deixou um exemplo para nós que quem encoraja nós é Deus, né? Jesus nos encoraja a estar sempre seguindo em frente, a cair, levantar, né? E quem nos acusa, a gente já sabe quem que é, né? Satanás. Então não vamos ser como Satanás, sempre acusar os nossos filhos. Vamos tentar dar sempre aquele exemplo que Jesus nos deixou, de deixar eles mais corajosos pelos os obstáculos que vão vir aí pela vida. Dê liberdade. Por falar em futuro, a educação dos filhos dura apenas algum tempo. Enquanto meus filhos estiverem vivos, sempre serei mãe, mas a educação tem fim. Ensino-os a voar e então precisam de liberdade para fazer. Ter um ninho vazio pode ser muito realizador, mas se toda a sua identidade estiver ligada ao papel de mãe, você entrará em crise. Essa foi a maldição de Eva. Com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido. Antes da queda, a mulher encontrava realização somente em Deus. Nós somos completos somente em Deus, né? Eu ouvi até a pastora Juliana falar que a gente não é uma tampa que arrumou uma panela, a gente é uma tampa completa. Porque a gente é completos em Deus. Então a gente não é uma tampa, uma linda panela. A gente é completo, ele também é completo, porque a gente se completa no Senhor. Aí aqui na 97, passos práticos. Que ela fala um pouquinho, né? Faça essas perguntas a si mesma, a fim de avaliar suas prioridades e responda com honestidade. Quanto mais sincera for consigo, maior a probabilidade de implementar em seu lar mudanças para melhor. Ali ela coloca, você está dando exemplo, né, para os nossos filhos, igual a gente falou aqui, esposo. Anote os traços de caráter que deseja que seus filhos tenham, né, a parte que a gente dá, eles se espelham na gente. Você é a principal influenciadora na vida dos seus filhos? Como você pode ajustar a administração das suas prioridades a fim de garantir que seja a principal influenciadora dos seus filhos, né? E do seu lar no geral. Se você deu exemplo de raiva para os seus filhos, arrependa-se diante do Senhor e peça perdão a eles. Assuma o compromisso de usar palavras de esperança que os incentivem a mudar para melhor. E aí depois ela fala também sobre os ditados da vovó. Tem um ditado que marcou, acho que a maioria, né, conhece, que é aquele: você não é todo mundo. Meninas, a gente vai lá agora para um lugar de paz, página 132, administração de prioridades. Vocês guardam esses negocinhos que vocês recebem dentro do livro? Que é da turma passada, nada de vocês. Acho que vocês receberam aí semana passada? Você vai? Não? Ah, esse aqui que está na frente, tanto faz, né? Aqui à frente e aqui atrás. Guia da família, a mulher sabe particular. Tem aquilo que nós falamos na aula passada, né? Jesus, o esposo, esposa e filhos. E aqui vai falar sobre esse capítulo, que é a administração de prioridades, tá? Conseguiram ler esse capítulo, meninos? Então, esse capítulo aqui,
ela começa falando então que administrar prioridades é diferente de administrar tempo. Todos nós temos a mesma porção de tempo, né? Todo mundo tem 24 horas no dia, mas o que a gente faz desse tempo é que vai trazer diferença para a nossa vida, né? E aí, para que a gente saiba administrar o tempo corretamente, a ideia é saber o que priorizar. Então, ela vai dizer ali, priorizar significa colocar em ordem de importância. Ela coloca assim, que muitas pessoas sempre questionaram ela, como você faz tanta coisa, como você dá conta de tanta coisa, né? E a impressão é que ela tinha mais tempo que outras pessoas, e é o contrário. É a ideia de saber administrar o tempo que você tem. Né? Isso eu me senti eu aqui, que eu ouço essa mesma frase. Como que você faz tanta coisa? Como que você dá conta de tanta coisa? O meu chefe, ele está em processo de divórcio, né? E a esposa saiu de casa e ele ficou com os filhos, porque eles foram dormir uma noite na casa da mãe, não dormiram nada naquela noite e quiseram voltar. E daí hoje ele sentou na frente assim e disse assim, mas essa vida de dona de casa não é nada fácil. Ele falou bem assim, eu falei assim, agora você é o exemplo para dizer para qualquer homem que reclamar do seu lado que a esposa não faz nada, que a esposa faz tudo. Ele falou assim, é verdade, ele me fala, porque eu fiquei pensando, como você dá conta das coisas da igreja, de vir trabalhar esse negócio do curso e fazer trunfo? Falei, pois é, administração de prioridades. Ninguém entende por que eu levanto 5 horas da manhã, mas é porque eu tenho uma prioridade para estar levantando aquele horário. Aí ela vai falar assim, lembre-se que a vida tem épocas. É possível fazer ajustes simples para que você obtenha o melhor resultado possível desse momento da sua vida. Entender que a nossa vida é feita de momentos diferentes, é necessário para a gente saber como se comportar em determinados momentos, né? Então, às vezes, o que é prioridade hoje não será prioridade para você daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? E a psicologia fala muito sobre isso, sobre ter compreensão de que alguns ciclos se encerram. E a gente precisa constantemente estar reavaliando quais são as nossas prioridades, né? No entanto, claro, ela dá uma direção muito clara para isso, da ordem dessas prioridades, né? Lá na página 133 diz assim, talvez leve um tempo para mudar sua forma de pensar a respeito de como planeja seus dias. Vamos começar juntos a avaliar onde você está e onde deseja estar, que é isso de saber administrar as prioridades, né? Aí ela vai falar ali, na sua diretriz, que para ela, a diretriz que ela toma é da palavra de Provérbios 31, né? Já vou avisar vocês, porque eu mostrei o livro para vocês na semana passada, a Bruna encomendou, e aí quando chegar, precisou ir para a impressão, aí eu trago para vocês. Vamos escrever até a semana que vem esteja aqui. Aquele livrinho que a gente passou aqui, você lembra, Lu? Vocês ganharam, né? Elas não ganharam. Aquele livrinho que vocês viram então, o que ela faz lá é pegar cada versículo de Provérbios 31 e esmiuçar e falar sobre, né? E aqui nesse capítulo, a Trina vai falar sobre Provérbios 31 como uma mulher virtuosa, né? Então ela fala lá na 133, é um excelente modelo para todas as mulheres que desejam ter um modo de vida temente a Deus. Ela planeja com sabedoria, apoia o marido, cuida bem do lar e dos filhos, administra com prudência, é astuta nos negócios, sabe aconselhar, socorre os necessitados e muito mais. Desempenha esses papéis graciosamente, com grande bondade e equilíbrio. Então, é aquilo que a gente deve almejar. Aí, lá na 134, ela vai falar sobre a primeira prioridade. A primeira prioridade que a gente deve ter é temor ao Senhor. Então, sem temor respeitoso do Senhor, uma mulher pode tornar-se egocêntrica, preocupada ou desocupada. 3 virtudes que são destrutivas, né?
Então ela vai falar que ela aprendeu com os pais dela, com os avós, a ser temente a Deus e ela reproduz isso. Então tem uma frase ali da Débora que diz: temer o Senhor é viver com cautela refletida, levando em consideração as consequências de cada ação. Então o que a gente deve buscar? Compulsão por obedecer decorrente de reverência, convicção de que Deus sempre fala sério, respeito pelas consequências, reverência por quem Deus é, reverência por quem Ele disse que eu sou e modo de vida cauteloso. A mulher de Provérbios 31 tem um estilo de vida que é algo que busca essa reverência constante ao Senhor, que é o que a gente deve fazer. Então, colocar Deus em primeiro lugar, não deixar que a palavra esteja de lado da nossa vida, né? Ter um tempo com o Senhor. Aqui no quadro que ela coloca da 135, ela diz de alguns benefícios que a gente tem se a gente for temente a Deus. Então, sabedoria, conhecimento, longevidade, proteção e livramento, segurança e refúgio para a família e fonte de vida. Então, a gente não precisa, conhecendo o Deus que a gente conhece, né, que eu quero que todos nós conhecemos, pensar muito ou se questionar muito de por que ser temente a Deus, né? É um mandamento e aqui deve ser visto como a nossa prioridade, né? Então, a primeira prioridade. Aí vem lá a segunda prioridade, que é o marido. Já compartilhei isso. Qual que é a segunda prioridade? Marido! 1, 2, 3. Marido! Difícil falar, né? Todo mundo que eu perguntei quem leu o capítulo, vocês disseram que sim, né? Lá no final a gente vai falar, né? Mas antes disso já, ela coloca lá o testemunho de uma aluna dela. Diz que refletiu sobre as prioridades e ela coloca como estava a lista de prioridades dela, né? O marido É o último. é o último. Ele está em desordem, né? Tá em desordem, né? Só antes de dizer para a minha piada, a caçula dos grandes, dançando, ela contou esse tempo atrás, ela ficou muito tempo com raiva de mim. Aí até ela chegar à maturidade, ela compreender que eu tinha razão hoje usar que é minha fama. Mas ela ficou com muita raiva, porque eu sempre, não é. Isso aqui desde que casei, sempre o santo para mim foi prioridade. Os filhos vieram, isso veio depois, primeiro o santo. E ela tinha muita raiva disso, ela falava, de onde você viu? Uma mulher ama mais o marido que os filhos, ela achava que amor não é assim, é tipos de amor diferentes, né? Mas a minha prioridade era o santo. Então ela disse que tinha muita raiva disso, ela achava muito injusto isso. Como uma mulher pode ser assim em relação aos filhos e tudo. Então demorou para ela compreender, sabe? Hoje ela compreende, hoje para ela a prioridade é o Roberto, acima de tudo, né? Mas, quer dizer, deveria ser a segunda prioridade, para mim é a segunda ainda. Mas assim, é difícil mesmo que as mulheres compreenderem que o marido vem antes dos filhos. E queira ou não, vai chegar a hora que os filhos vão viver a vida deles e vai sobrar quem? Marido. Mas a fala das mulheres, no geral, é assim. Marido eu tenho até a hora que eu quero, ou ele me quer, mas os filhos é para sempre. E na verdade não é bem assim. Porque Se você esse não não der pode casar certo, com tem todo outro, mundo. né? É. Bom, só isso que eu queria dizer. Então assim, às vezes demora para compreender, mas é isso. Se quiser que alguma coisa dê certo na vida, Mas eu até concordo, porque assim, eu tive 2 casamentos, né? E se for ver o meu primeiro casamento, apesar que eu tinha um marido agressor, né? Muito agressor. Mas eu casei grávida. Então já veio meu filho. E o meu marido, ele trabalhava, nós morávamos no Pará, e ele trabalhava 200 quilômetros longe de mim. Então ele vinha para casa uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Eu trabalhava em Marabá e eu morava em Xinguará, estrada de chão. Então eu quase não via o marido, eu me apeguei a quem? Ao meu filho, porque o meu filho que estava comigo todo dia. E daí quando ele chegava em casa, ele não ficava comigo, ele trabalhava. Não ficava comigo com meu filho, então eu
eu era abandonada, bem dizer, né? E aí, é lógico que o fato de ele ser agressor influenciou muito na separação. Mas por quê? Porque a gente não teve aquele convívio de casal desde o começo. Não teve, né? Um lado, outro para o outro, trabalhando, né? Então, é muito complicado mesmo. E a minha mãe entrou em depressão com relação ao meu pai, porque sempre foram muito unidos mesmo. Meu pai vai trabalhar em Rondônia quando nós já era grandinho. E a mãe não quis ir, ela odiava ir para lá, né? E ela quis ficar, e ela entrou em depressão e começou com o alcoolismo quando meu pai saiu de perto dela e foi morar longe dela. Ela não aceitava, porque a vida dela era o marido dela, muito mais que os filhos. Desestabilizou o emocional dela. Hoje eles são muito unidos, nossa. Mas às vezes é comum também você ver pessoas, né, que foram casadas uma vida toda, aí um dos cônjuges morreu, logo o outro Em falece. seguida a mulher vai. A gente fala isso com relação à minha mãe, porque a minha mãe fez cirurgia do coração e ela tinha 6 anos. O médico deu que a cirurgia dela ia virar 4 válvulas. Ele falou, olha, vocês aproveitem, tanto que há 2 anos atrás o cardiologista dela falou, aproveitem sua mãe, porque sua mãe logo vai embora. E eu acho que a mãe se agarra no fato do pai ficar sozinho. Não que o pai vai ficar sozinho, porque eles moram com a minha irmã, né? Mas assim, o fato dela deixar ele, a minha irmã estava falando esses dias, acho que a união deles é tão grande que eles são 65 anos de casamento, né? 62 anos de casamento. Então é muito tempo junto e a impressão que dá é que a mãe se agarra nisso, né? De não... Os meus padrinhos, no ano passado, a minha madrinha sempre, meu padrinho tinha câncer, então é sempre amigo dele partir. Ela sentava na cama e eles fizeram um pacto. Ela fez ele fazer um pacto. Ela dava de Deus, você não vai morrer antes de mim. Eu fui primeiro. Eu não vivo sem você. Você não vai morrer de mim. Daí o que aconteceu? Ela faleceu. Ele a beira da morte, mas ela faleceu. Na verdade, ele morreu, né? Ele morreu. Porque ele ficou 10 minutos sem respirar, Sim, né? né? Porque ele teve um. Ele voltou, a verdade, eu tava Ele teve um infarto, a filha dele estava com ele. E ele ficou 10 minutos. Eu nem estava lembrando disso, acredito. E ele foi reanimado depois de 10 minutos e disse que ela batia na mesinha onde ela tinha. Eles são católicos, né? Ela tinha um altarzinho e disse que ela batia. Ela falava assim, você não vai antes de mim, você vai voltar, disse que ela batia. E ele lá em cima da cama. E os médicos tentando reanimar. E ele voltou. E ela morreu depois disso, ela morreu e ele ficou um mês depois, ele foi. Então, assim, era muito forte assim, essa questão de ligação, né? E é impressionante, né? E aqui uma vida junto, né? Uma vida junto. Desde o início, eu já compartilhei com vocês que quando eu fui para a oficina, eu entendi que era um propósito de Deus, né? E às vezes, tipo, eu faço o que eu tenho para fazer e fico sem fazer nada. Aí eu pego um livro, vou dar uma pincelada, porque a gente esquece algumas coisas. E daí eu achei engraçado que hoje o meu patrão e mais 3 funcionários pararam na porta, porque eu estava lendo e daí começaram a tirar sarro de mim, né? E daí eu falei assim, viu, vocês sabiam que a mulher sabe que edifica a casa? E falei ali naquela parte que a Trina traz do lugar de amor sobre a mulher ficar egocêntrica, né, e tudo mais. E daí eles pararam com uma certa risada. Daí um deles falou assim, mas eu duvido, isso não existe daí dentro. Eu falei, opa, daí vem assim, 99,9% não existe. Eu falei, então eu sou 0,01%. Porque a gente não deve priorizar só o nosso próprio ego, a gente deve priorizar o nosso marido. E eu sempre falei para as meninas em todas as aulas que amar não é um sentimento, amar é uma escolha. Vocês escolheram amar o marido de vocês. Então que essa escolha ela percorra o resto da vida de vocês. Pois a escolha do nosso cônjuge é o único livre-arbítrio que Deus nos deu.
Porque Ele não nos deu o livre-arbítrio de escolher os nossos pais, escolher os nossos irmãos, os nossos tios, nem mesmo os nossos filhos. O único livre-arbítrio que Ele nos deu foi de escolher o nosso cônjuge. Então a gente precisa ter isso em mente e honrar o nosso esposo. E tem uma funcionária da Ana que ela fez experiência do lar, mas para ela até hoje isso não é prioridade dela. Porque o filho dela é prioridade. E não é assim que deve ser. Ela acaba sofrendo com isso. Só que ela ainda não conseguiu perceber que ela sofre por uma escolha que ela está fazendo. Então que nós sejamos as mulheres sábias. E aí a gente volta naquilo que ela fala em vários momentos do livro, né? Dos conhecimentos que é do mundo secular. Então, a gente aprende sobre isso, né? Isso que vocês falaram antes de, o marido se não der certo arruma o outro, filho é pra sempre. Mas a gente para, estuda, lê, está baseado na palavra, entende que é diferente, né? Então, primeiro é o temor ao Senhor e depois é o marido. E isso que vocês falaram ali antes, de fato é o que traz a palavra também. Os filhos sairão, né, de algum momento da nossa dependência, e quem vai estar ao seu lado é o seu marido, né? Então, essa prioridade exige compromisso em obedecer a Deus, amando o marido todos os dias, como a Duda falou, e que a gente sempre fala, né? É uma escolha. Aí ela vai falar aqui em vários momentos sobre Provérbios 31, e vai dizer que a principal vocação da esposa é ser ajudadora, né? Uma vez que o marido confia nela, não lhe falta nada de valor. Ele tem plena confiança na esposa porque ela é leal, honrada, edifica os outros e sempre os trata com bondade. Então, a vontade de Deus é que o marido e a esposa passem mais tempo um com o outro, fortalecendo seus vínculos e com os filhos, que é isso que a gente estava falando antes, né? E aí ela vai dizer que, para quem não é casada, ao invés do marido, que seja o momento e período e a fase da vida de honrar e buscar a Deus, né? Mulheres solteiras têm a oportunidade maravilhosa de se dedicar plenamente ao Senhor, sem distrações, e preencher a vida com serviço a outras pessoas. Daí ela vai dar o exemplo ali de que Jesus é o marido judeu rico, né? Então que você convide ele para estar presente contigo, que você dedique tempo a ele, que qualquer momento que você precisar de uma ajuda, de uma instrução, que você recorra a ele em oração. Aquele dia que a Ana comentou com vocês sobre a família da Débora, meninas, aqui nessa página tem a foto da família dela. Então ali tá a mãe dela, os filhos dela, os netos delas e eu acho que ela tem bisnetos, né? Mas, Então, assim, é uma super família. agora a Debbie já morreu, né? Essa que tá ali de cabelo curtinho assim, de roupa clara, já faleceu. Mas a mãe dela, que é aquela que vai de casaco preto, ainda não. Sério? Se vocês procurarem lá no Instagram não. Eu vou lembrar o nome fácil pra vocês. Experiência do voto, eu vi, e a Que fala, mostra da realidade da família. Inclusive, semana passada eu fiz um comentário falando, eu falei, nossa, se fulano visse que lá eles enfeitam a casa pro Halloween, ia cair tudo. Mas sim, e aí tem toda uma explicação, que não é um momento pra gente abrir esse leque. Mas, falando sobre a rotina deles, e aí mostra sempre ela, assim. E ela aparentemente bem lúcida, o Larry, que era o esposo da Debbie, toca piano, quase todos os dias mostra lá. E é bem isso aqui, ó. Uma casa linda, maravilhosa. Depois eu vou mandar pra vocês lá no grupo pra vocês seguirem, vocês vão ver um pouco da rotina. Para mim, a aula passada foi muito impactante. Tá? Eu quero compartilhar que eu cheguei em casa, aí no outro dia de manhã eu fui na noite,
deixei dobrado assim. Eu dei pra sua mãe, não dobra essa cor, tá? Porque eu brilhei isso aqui, ó. E aí a minha mãe compartilhou aqui. Ele leu, daí logo a mãe entrou no quarto, tava de joelho, tava tipo, ele chorava muito falando com Deus. Então, é muito forte o que a gente está aprendendo aqui. Porque às vezes você não precisa falar, mas essa é uma atitude de lançar um livro, né? Ou mandar uma frase. É muito. É grandioso. Eu falo sempre assim, e a gente tem algumas situações, e a Duda falou também essa semana, muitas pessoas estão usando a mentoria para ganhar dinheiro, né? E a gente tem no meio muitas pessoas que usam isso para, não sei se a palavra é vangloriar, se engrandecer, mas isso aqui é um mistério, né? Quando você para e lê isso aqui, é grandioso, né? E no final, não lembro se eu falei para vocês ou não, acho que na primeira aula sim, né? Tem essa partezinha aqui em verde, ela coloca que é essa instrução de como você ser uma mentora, né? E ela faz cálculos. Se você resolver mentorear 4 pessoas, e essas 4 pessoas mentorear mais 4, e aí ela faz um cálculo assim de X tempo, quantas pessoas serão alcançadas, quantas famílias serão transformadas. E é o objetivo da vida, né? Que ela colocou. Então é muito grande. Que eu acho que é interessante, que é edificante aqui. Nós tivemos aquele momento maravilhoso semana passada. E eu não estava, porque eu estou chorando. E nós tivemos um momento de honra, vocês nos honraram, nós honramos vocês, né? E eu acho que o céu se abriu, né? E eu estou passando por um momento muito difícil financeiro e muito desafiador. E eu não fazia minha unha há um ano e pouco. E eu estava, semana passada, olhando meu pé, eu comecei a trabalhar semana, e eu falei, meu Deus, eu tô tão feio, sabe? E eu não entendi o que fazer. E no sábado eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando pra mim: amiga, sobe aqui que eu vou fazer seu pé. E eu preciso treinar, eu aproveito e já faço seu pé, que eu sei que você tá querendo fazer. Aí eu falei pra ela, só um pouquinho que eu tô pra ela, manda hora eu subir pra aí. E eu cheguei lá, ela fez um spa dos pés no meu pé. Fez minha mão, sem cobrar nada. Então assim, eu lembrei do nosso encontro semana passada. Porque ela viu o mundo. Então de alguma forma, Deus tocou nela para ela encontrar assim, algo que eu queria simples, é no pé, mas eu não tinha. E eu queria muito fazer. Então assim, o quanto está sendo maravilhoso o nosso momento, o quanto Deus está trabalhando na vida de cada um de uma forma diferente. Então, para mim, eu queria compartilhar com vocês para aumentar a fé de vocês nesse momento. E pelo mais simples que seja, grave sempre na cabeça de vocês que honra gera honra. Independente de qual seja ela, a honra ela sempre vai gerar outra honra. Eu gosto de fazer essas coisas, né? Eu sempre uma pessoa louca. A minha mãe é muito julgada, principalmente pela minha avó por fazer as coisas e não comprar. Mas é uma forma que ela tem de honrar as pessoas. E muitos não entendem isso. A minha avó falava assim, você gasta dinheiro comprando vinho, só tem você dá. Mas é a forma que ela tem de honrar e de outra forma o Senhor acaba abençoando ela também, né? Então, por mais simples que seja, nunca esqueça disso. A honra ela vai gerar honra. Nem que seja você fazer um café com um baú e chamar alguém para comer. Não deixa de ser uma honra, porque você lembrou daquela pessoa. Eu também, né? Eu estava aqui uma vez, mas eu lembrei, e eu chorando, né? Aí eu vou, assim, amando cada dia mais cada uma das meninas. E quando terminar, vamos voltar assim, veremos, né? É verdade. Eu falei, a mãe vai ser igual, né? Nossa, eu já chego quarta-feira, hoje trabalhando uma coisa, uma pensando, mandando mensagem até ninguém responde, já por baixo. Aquela me deixa doida. Olha, eu ansiosa hoje, meu Deus, Eu tô tremendo até agora, gente, porque ela me deixou assim, olha, fora de mim. Eu sou muito calma, muito tranquila, mas esse bem mentiroso. Ela deu quinta-feira passada, pra vocês terem ideia, deu quinta-feira passada, ela já tava pedindo pra mim,
aí eu liguei numa câmera e falei assim, sabe como você fica pra arrumar uma filha assim, dela eu devia mudar, arrumar, né? Aí eu disse, não, eu vou arrumar eu toda a vida, eu queria chamar aquela mulher para descansar um pouco legal. Ela queria honrar e doar. Eu falei, não, doar não. Deixar Mas eu fiquei a tarde inteira esperando a bendita buscar o Chegar às bendito 3 dos horas, panos. né? Menina, eu tava vindo pra igreja, ele tava fechado. Daí não tinha vida da igreja, daí a mãe da Benedita que lá o negócio material tá chegando, vamos embora, eu fui ficar. E eu lá passar na farmácia, achava que era ela, saí atrás do carro, passei meu não era. Você vê, mas deixa estar que a gente vai dar um jeito pra sua preocupação de como vai ser quando acabar. Não tem preocupação, eu já falei pra ela. Nós vamos lá. Não me interessa, eu vou mandar pra tu. Uma vez por Vai ter que fazer uma experiência, né? A gente faz. Gente, para nós terminarmos este capítulo, tá? Ainda tem mais coisas. A terceira prioridade é a casa. Aí ela vai dizer assim: depois do seu marido, sua prioridade não são seus filhos, é a casa. E aí qual é a justificativa? As crianças, os filhos de maneira geral, né, sendo adolescentes ou dos adultos, precisam ter um espaço aconchegante, acolhedor, bem organizado, para que eles consigam crescer e se desenvolver. Aí ela retoma aqui. Lembrem que o lar é onde o coração se forma. Que para isso acontecer tem que ter um espaço minimamente limpo, organizado, e que seja um espaço bom para que aquela pessoa cresça e se desenvolva, né? Então nunca se sinta culpada por limpar a sua casa e cuidar dela. Claro que, e a Duda já comentou isso aqui, é importante a gente frisar, não há uma necessidade de você não dormir porque você tem que limpar a casa, de você não se relacionar com outras pessoas porque você tem que limpar e cuidar da casa. É a sua terceira prioridade, mas nada impede que você busque ajuda, que você divida tarefas com os filhos, com o marido. Se tem a oportunidade de pagar alguém para fazer uma diária, não tenho como pagar, compra um eletrodoméstico lá que facilita a sua vida, né? Um aspirador de pó, um robôzinho, a máquina de lavar louça, igual eu já falei para vocês. Então, assim, há a possibilidade de se utilizar dos recursos, né? Se a gente pensar, olha, a máquina de lavar roupa ajudou e mudou significativamente a vida das mulheres. Quanto tempo mais se estenderia se a gente tivesse que lavar roupa na mão, né? Então, se a gente tem a oportunidade, faz isso. Não está errado cuidar da nossa casa, mas tem como a gente organizar isso também, né? Aí ela vai trazer ali, bem no meio da 120, 39, várias passagens de Provérbios 31 que são muito importantes, né? Ela organiza tudo em casa, que cria um ambiente sereno, cuida de sua casa e daqueles que moram ali, está ciente de todas as atividades que acontecem em casa, compra com sabedoria alimentos, provisões e tudo mais que seja necessário, trabalha com diligência a fim de tornar a casa mais bonita e confortável, não procura fazer tudo sozinha, que é isso que a gente estava falando. Graças à forma sábia como administra as finanças, faz compras, organiza o orçamento, pode tomar boas decisões financeiras. Igual a Duda já compartilhou, sobrou um dinheirinho, vai viajar, né? Entende que ao administrar bem as atividades de sua casa está servindo a Deus. E aí vem a quarta prioridade, que são os filhos, coitados. Pois é, gente, já faz. Mas ainda bem que chegou nele. A Aurora nesse momento está tomando todo o tempo. Quando bebê é diferente, né? É uma questão de dependência, mas daqui a pouco vai mudar. Começa ali falando de Salmos, né? 127, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Vocês têm aí uma foto com os filhos de vocês, a gente falou no capítulo anterior sobre a importância de se dedicar aos filhos, né? E aí ela vai dizer assim: a nossa cultura desvalorizou a vida da criança e depreciou o privilégio de ser mãe e instruir um filho em caráter e sensibilidade espiritual. A
cultura nos diz que nossos sonhos e objetivos são mais importantes do que moldar o caráter e o destino de uma criança. A mãe, casada ou não, tem a incumbência vitalícia de sacrificar-se para desenvolver, amar e apoiar o filho. E aqui entra o print que você mandou no grupo hoje. Qual que é a preocupação daquela mãe? Gente, a pessoa quer contratar alguém para ir viajar junto no cruzeiro para cuidar do filho de 8 anos e da filha de 15 anos. Meu Deus. 8? Convidar ela para fazer a experiência do lar, não sei quem que é, pode convidar. Ah, eu vou viajar com essas crianças. Gente, uma semana ela escreveu uma menina, uma criança de 15 anos Uma criança. e uma de 8. Aí eu ia escrever de 15 e uma de 8. Daí eu ia escrever 15 meses. Daí ela já escreveu, não, 15 anos e 8. Daí eu pensei, eu falei, né? Recortei lá, não mandei o número, mas mandei como uma brincadeira lá no grupo, na equipe. E aí, claro que as estagiárias, eu quero ir. Ah, o que eu estou fazendo na equipe ainda, eu continuo sendo da equipe. Mas aí eu respondi lá, gente, uma mãe que precisa de uma cuidadora no cruzeiro que tem milhares de coisas para fazer, principalmente no entretenimento, uma criança de 8 anos, mas de 15, ou a coisa não é, ou a mãe não bate bem, ou as crianças têm algum problema. Gente, é uma responsabilidade, né? Para sempre ter filhos. E aí ela vai trazer de novo ali sobre várias partes de Provérbios 31 que fala sobre os filhos. Lá na 140, não dedica tempo e energia a atender os desejos dos filhos, portanto eles não são egocêntricos e egoístas. A nossa função não é fazer tudo o que os filhos querem, né? Hoje, na quarta-feira, eu saí um pouco mais cedo da Bambinos, que já não foi tão cedo, e a Mabelle estava, no final do dia eu tinha ligado um desenho lá no ar-condicionado assistindo, e eu falei, Mabelle, ela, não, nem olhou pro lado. Falei, vamos, Mabelle, vamos agora. Aí a prof parou de falar comigo, ela voltou lá. Vamos, filha, eu falei pra ela, ó, se você se comportar lá em casa, eu coloco um mesmo pra você. Porque ela falou assim pra mim, eu falei pra ela, lá em casa tem TV. Ela disse, mas esse é especial. Era bonito, eu odeio. Aí eu falei, eu vou ler pra você, qual que é, prof? A prof falou qual que é. Chegou no carro, ela disse assim pra mim, se você não fizer o que eu pedi, 4 anos. Se você não fizer o que eu pedi, você não vai mais ter filho, você só vai ter outra filha quando a Melissa nascer. Olha. 4 anos. Cara, isso Falei, Mabelle, eu não tenho que fazer tudo o que você quer, eu tenho que fazer o que você precisa fazer, eu tenho que te ensinar aquilo que tem que ser. Eu falei pra ela, eu fico todos os dias até fechar Bambinos, hoje se eu preciso sair antes, você vai vir comigo. Ela disse, mas eu posso ir de carona com a prof. Mora perto de casa, porque ela já foi outras vezes. Eu disse pra ela, hoje você vai vir com a mãe e eu vou continuar sendo sua mãe. Quando a Melissa nascer, eu vou continuar sendo sua mãe. Quando você estiver brava, eu vou continuar sendo sua mãe. Quando você não quiser falar comigo, eu vou continuar sendo sua mãe. Eu não vou deixar de ser. Ponto final. Eu não retruco a criança, né? Tipo, deles falo que eu não vou fazer porque eu não sou obrigada a fazer o que ela quer. E quando ela fica, mãe, eu não respondo. Ela fica, mãe, quem que você tá chamando de mãe? Você falou que eu não sou, mas sua mãe. Não pode. Ah, ele parou agora. Mas ela chegou lá em casa maceda. Ela não gosta de lavar o cabelo. Falei, vamos lavar o cabelo? Vamos. Tira uma picó. Chegou maceda. Eu sei que a Ana é psicóloga, eu respeito isso, mas tem tanta coisa que a gente faz no jeitinho da gente dar certo. Isso que você falou. O meu ia embora todos os dias de casa. Eu arrumei a mala dele, botei pra fora. Foi nada, criança. Já fiz isso também. Gente, esse negócio aqui foi assim, jogar no mercado, sabe? Fez uma vez só. Nossa, esse negócio de jogar. Eu deixei ele lá fazendo o show dele, colocar até a minha sacola, aí eu olhei, vamos? Continuou fazendo birra. Eu vou por aqui pra fora. Depois deu certo. Pois eu saí, fui pra fora, ele tava tudo real ainda. Saí pra fora, porque ela até fiquei esperando só pra correr o risco dele sair na rua, né? De repente veio ele, por que você me deixou lá? Gente, eu sou pica-pique a
vi que era terrorista. Ela jogava no chão e gritava, berrava. Mas ela fazia isso de casa, assim. Eu chegava do serviço, né, cansada, aquela época de estava separada igual. E aí aquela menina ficava no meio da sala. Ela ia conversar. Aí foi algumas vezes conversando, isso aí foi subindo, eu fui lavar a louça, aí passou alguns dias, aí um dia eu lavava a louça, eu virei e falei, chega, você quer ficar chorando, até você se esgoelar e perder as forças, mas aqui eu não aguento mais. Você não fala pra ela que vai levar pra você Não, né? Aí agora ela fala, né? Eu tinha que ter avisado no tempo que ela colocou pra ela. Aí eu lavei a louça, eu ia pra lavanderia, ela parava, que eu sumia. Aí, na hora que eu aparecia, e se jogava naquela sala. E aí eu lá de costa, fazia, lavava a louça, voltava, ia pra lavanderia, ia pro quarto, aí quando eu sumia ela parava. E isso foi, gente, acho que foi umas 2 semanas desse jeito, eu ignorando, até que ela parou. Porque é sério, eu tinha raiva, eu não era convertida, eu tô convertida. Muito raiva. Olha, aqui tá escrito, mantenha o domínio próprio e fala com sabedoria disciplinar. Ela era desafiadora. Mas eu falo, mas ó, eu não precisei brigar mais. Não siga o exemplo da... Quinta prioridade, vida pessoal. Por que a última? Ainda não é vida pública, é a última. Não é a última. Não é a última. Ainda não é. Meninas, sobre vida pessoal, se a gente precisar ler ali, é a ideia de você dedicar um tempo pra você, né? De você aprender a se cuidar, de você fazer um exercício físico, de você ter tempo para descanso, apesar dele falar, né? O capítulo vai falar novamente ali de um momento para se revitalizar, um dia de descanso. Mas trabalhar, a Duda, que trabalhou comigo, sabe que eu cobro isso. Eu falo sempre para as meninas: não me levanta da cama, prende cabelo com foco e vem trabalhar. Isso aí é falta de cuidado, é falta de autoestima, é falta de bom senso, porque ninguém precisa ter a cara passada que você saiu da cama. Gente, põe uma roupa bonita, não é a melhor roupa, não é? Deixa a melhor roupa para vir da igreja, a gente aprende com os pais, isso se mantém, né? Mas no mais, a gente não precisa ser desleixado. Isso aqui é uma prioridade, e não é eu que estou falando, né? A palavra que eu falo. E meu eu não passo ainda, mas pode não passo. Mas assim, ó, às vezes você ouve as pessoas dizerem: ai, não faço, eu sou muito. Ai, não faço isso, porque não sei o que. Ai, não tenho tempo de arrumar meu cabelo. Gente, desculpa, o início do capítulo começa dizendo que o meu tempo e o seu é o mesmo. A Duda tá aqui e não vai me deixar mentir. É muito difícil a pessoa viver sem maquiagem, mas não é porque, ai meu Deus, eu preciso estar sempre impecável, eu não me gosto nem um extremo nem outro. Acho que isso é autocuidado, né? Então, num domingo, é no dia que eu tô na minha casa, é no momento que eu vou pra uma piscina, mas tirando isso, que eu não vou ter. No acampamento. No acampamento, mas tirando isso, eu acho que é reflexo de autocuidado. Eu aprendi isso com uma colega lá na faculdade. Ela ia todos os dias de salto, maquiada, e as meninas diziam: meu Deus, acorda às 6 horas da manhã vai se maquiar. Ela dizia assim: tá errado. Não tá. E assim, aqui, e quando a gente vai ler lá, vocês vão receber sobre Provérbios 31, fala sobre a sua roupa, sua vestimenta, a gente investir em boas roupas, em roupas de qualidade, você ter tempo de prioridade, né? Então a gente não precisa estar sempre impecável, mas demonstra tempo de autocuidado. Então, para mim, isso é realmente uma prioridade. Mas você já herdou isso também, tua mãe não precisa escovar os cabelos. Dona Tânia era muito ela jogava contigo. Mas tá errado, né? Tá errado. E aí a sexta prioridade, sua vida pública. Sua última prioridade abrange as atividades fora de casa. O que eu acho mais importante daqui, que a gente pode entender sobre fazer coisas fora de casa, né? Mas ela coloca aqui a igreja como última prioridade. Não é nos servir a Deus, porque a primeira prioridade certamente é o Senhor, né? O seu primeiro ministério. A sua família. Então, a gente precisa inclusive aprender a dizer não, né, irmã?
Recebe, irmã. Em nome de Jesus, é não, irmão. Mas quando eu falo não, ninguém respeita. A gente tem que conhecer da Mas relação. acontece que a gente tem que falar não, não. E manter não, né? Não adianta falar não depois vir, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa. Eu, na quinta-feira, eu não estou vindo mais pro quarto. Porque daí o Marco, ele trabalha lá na liberdade, ele chega mais tarde, ele começa mais tarde, eu começo mais cedo. Então, quando ele chega, tem a janta, tem os meninos, sempre estão pra dentro, tá? Mas eu já ouvi assim, no livro, não canta nada, tá? Tem que cantar, eu falei, olha, porque antes a gente chegava junto e saía junto, era diferente. E amanhã eu vou pro canto, mas eu só deixar. Mas e os domingos também, todo domingo, eu tava na escala de louvor, eu cheguei na minha vida assim, eu quero revezar. Porque eu não quero, assim, eu queria chegar, a gente chega aqui 8h30, 15 para as 9, a gente tem um momento, né, nossa, a gente sai, aí eu chego lá em casa, lá perto das 11. Então é uma perda de horário ali, né, de estar ali com eles, porque eu imagino de trabalho, eu quero estar quinta-feira, foi uma vez. Depois você tem que ir pro Calvário, aqui pra ele, não é? Eu posso falar comigo, lá nem problema. Eu posso, fui convidada a ver assim, desse momento. Mas eu acho que você está se chacoalhando. Você vai na igreja, assim, Eu vou nada, vou chegar em casa, não vou fazer esse chacoalhando. Cheguei aqui, Mas assim, ó, a vida até brincou aqui, por isso eu tenho coisa aqui. Gente, quando a gente sente no coração, né? Vem, serve, faz o seu melhor. Mas servir a Deus não é para os outros, existem diferentes maneiras de servir. Eu lembro que eu era muito questionada pela minha mãe em relação a que você não vai participar. Eu dizia para ela, mãe, eu sei como eu sirvo. E é do meu jeito, tenho muito a aprender, tenho muito a aprender. Por exemplo, hoje estou aqui, né? Mas não ela é até a irmã na igreja. E aí ela Em todos os cultos iniciais, ela sempre fala, né? Dos jovens, ela vinha, a gente era líder, ela vinha. Ela veio no domingo, no primeiro evento que a gente fez de Páscoa, líder de aniversário de Páscoa, ela veio domingo de manhã. Mas era o prazer em servir, né? E eu não vou dizer que está errado, mas é entender que a gente tem tempo para cada coisa, Eu né? já vi muitos casamentos terminarem porque o marido só vive na igreja ou a mulher só vive na igreja. Então, gente, se não souber dosar, a igreja não salva ninguém. Não. É você e Deus, você e seu marido, você e seus filhos. A igreja liberta. Lá em casa a gente teve um desafio muito grande, né? O marido não sabia falar não. E a gente estava em tudo, todo o departamento, em tudo. Então, assim, sempre. E alguns anos pra cá a gente Eu percebi que ela assim, eu tinha dificuldade de porque eu brigava, eu falava mal. Você me leva para ficar quando eu não serviço, não faço nada, eu chamo isso, a gente dá um momento, a gente chama ele, deixa estar. Eu e ele vamos, sabe? Então, assim, muitas conversas foi que ele conseguiu entender e hoje ele respeitava. Prioridade é nossa casa, priorizávamos mesmo na igreja. Meninas, e ela vai colocar aí que essa vida pública inclui o trabalho, né? Lá no final, quando ela traz aquele relato de uma pessoa que ela conhecia, né? Que foi mentorada por ela, coloca lá o trabalho como prioridade, né? Nosso trabalho é uma necessidade, principalmente quem trabalha fora. Eu amo o que eu faço, mas de fato faço por necessidade. Se eu pudesse, eu estaria na minha casa fazendo qualquer outra coisa, né? Brinco sempre que eu queria ser esposa troféu, ir lá, levar, Ficar em casa com os filhos. né? Roupa de academia e tal, mas não é a minha realidade, então eu tenho que trabalhar. Porém, não deve ser. E eu já compartilhei com vocês aqui lá no começo que por um tempo na minha vida eu ouvia do meu marido que o meu hobby era trabalhar e eu achava isso o máximo. Porque, nossa, e eu ganhei muito dinheiro, perdi todo o dinheiro que eu ganhei, fazendo 1000 coisas.
Falei pro meu irmão semana passada, Léo, teve um período que eu trabalhei em 9 lugares ao mesmo tempo. Eu corria para fazer as coisas. E eu escolhia, às vezes, dormir, comer ou tomar banho. Eu sempre escolhia dormir, porque eu estava exausta. Então, às vezes, eu deixava de comer por isso. Mas não é lugar nenhum, não. Hã? Essa época ela vai passar uma maquiagem. Vou passar. Passava, meu amor, com certeza que eu passava desde sempre. Mas assim, o meu trabalho foi minha prioridade por muito tempo, até virar minha filha, até eu me casar, até eu perder minha mãe e entender que minha mãe adoeceu, eu fui presente no tratamento, mas não parei a minha vida para estar com ela. E nunca trabalho com uma questão de arrependimento. Meu Deus, que dor, podia ter feito diferente. Mas hoje sim. E hoje eu brinco com todo mundo e já falei, acho que isso pra vocês. Se qualquer um me chamar para ir tomar café quarta-feira, 3 horas da tarde, depois eu vou parar e eu lá tomar café 3 horas da tarde. Porque o meu trabalho é importante, mas não é mais a minha prioridade. Então tem que ser dessa forma. E aí, Um dia eu escutei algo de um pastor, a gente estava numa reunião, não vou citar nomes, e eu escutei algo ele falando com outra pessoa. E eu achei isso muito válido e eu carrego, até usei isso com o meu esposo agora há poucos dias. Ele falou assim que quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. E eu tenho levado isso comigo e até usei esse termo, porque assim, o Márcio tem trabalhado desenfreado, sabe? E as outras coisas estão todas ficando meio de lado. Até eu recebi, há uma semana, recebi a visita da pastora Lula em casa, e ela entregou uma palavra para ele, com a gente, e depois disso a gente conversou bastante, e eu voltei a lembrar ele, né? Essa palavra não foi entregue para ele nesse momento, mas eu lembrei ele, trouxe a memória dele. E eu falo que é uma grande verdade, porque a gente, às vezes, a gente se perde no meio de querer fazer tanta coisa e o que realmente tem valor, a gente acaba deixando de lado. e como que a gente precisa ter clareza, né, baseado na palavra? Eu vou dizer que, por exemplo, a Lutar, que acompanhou a estação da minha mãe, desconheço poucas pessoas. Não sei se eu conheço alguém que teve a fé que a minha mãe tinha, né? Mas eu tinha certeza que minha mãe ia ser curada. Que eu teria tempo com ela. Mas não era vontade de Deus. Então eu não parei de trabalhar porque eu estou grávida. Quando eu parar, eu fico com a minha mãe e com a minha filha. Não deu tempo. Então por isso que eu digo, hoje, se eu tiver tempo ou não, o trabalho é uma necessidade, eu levo com muita seriedade, eu falo para as pessoas que trabalham comigo da mesma forma, mas eu reorganizo, eu mudo, não é mais a prioridade. Porque eu deixei de viver muita coisa para trabalhar. E não valeu a pena. Né? Mesmo que eu tivesse certeza que Deus ia fazer. E Deus não fez. Porque era a minha vontade, né? Naquele momento não era a vontade de Deus. E pronto, é isso. Então a gente tem que ressignificar. Para terminar, meninas, ela vai colocar sobre a importância da gente ter um dia para a gente se revigorar, né? Isso também é bíblico, tá lá na palavra, a gente precisa parar um dia para descansar, para estar com a família, para não fazer nada. E lá na página 142, ela vai falar sobre passos práticos de começar a priorizar. Então, orar, entregar tudo nas mãos do Senhor, ter este parâmetro aqui, né? E aí, lá no fim, ela vai dizer assim: o padrão bíblico de prioridade é confiável. Acreditar nisso aqui, viver isso aqui vai fazer diferença, né? Se questionar como que você deve agir, se você está fazendo certo ou não, e fazer uma lista das suas prioridades. E entender se tiver alguma coisa para mudar, recalcular a rota que vocês façam isso. Certo? Agora a gente vai abrir um momento para a Lu, que foi convidada para estar aqui com vocês e dar o testemunho dela. Me casei já
graça e misericórdia do Senhor. E é por isso que o nome dele é Ângelo Gabriel. Ele não veio de modo natural, ele veio de modo milagroso mesmo, sobrenatural. Ele fala para ele, filho, você veio do céu. Todos os dias praticamente eu lembro dele, qual é, por que ele existe, qual é o propósito que Deus tem aí. Então, é uma bênção que eu recebi, né? Uma dádiva, um presente mesmo dos nossos filhos. São herança do Senhor para a gente cuidar. A Bíblia diz que eles são a nossa coroa. Então é maravilhoso. A maternagem já é de maternagem, de modo natural, mais ou menos. Então hoje ele veio no momento de luto, maior luto. A gente tinha perdido 5 pessoas, um ano. Depois, um ano a gente perdeu a minha mãe. Ele trouxe alegria, ele trouxe sentido de vida, ele trouxe restauração. E na minha cabeça deu um nó no primeiro momento, mas depois eu fui entendendo. Significa que Deus é como a lição está dizendo. Existe uma ordem. Então, se você não priorizar, não cumprir essa ordem, a vida fica um caos. Então, hoje eu veio para me centralizar, para eu falar por que ele veio. E hoje ele está com 16 anos, é esse menino aqui, cara da mãe, enorme. E essa fase que eu estou é uma fase que eu não sei explicar, o Ivete também muito perto de mim também, como os filhos são usados para nos curar e para nos elevar de nível, nos trazer maturidade, cura e nos trabalhar o meu eu, né? É muito incrível isso. E eu tenho posto literalmente de joelhos diante de Deus, porque eu falo que casamento é uma lixa. Mas filho, já tem 3 vezes mais na fase da adolescência. E aquilo que Deus não operou em nós, lá na infância, que a gente não permitiu que o marido no início do casamento lixasse o caso de nós, para que a gente seja melhor, porque o marido muitas vezes é lixa de Deus para nos transformar. Então o filho da adolescência é 3 demais. E aí, primeiro uma dificuldade agora na adolescência com ele, eu fui para o chão, minha vida é muito dependente de Deus, não sei fazer nada sem orar, que é minha fonte de vida. E eu falei, Deus, por que hoje está tendo essa reação, sabe, Alana? É isso que a Bíblia traz. Se você age dessa forma, ele vai agir dessa forma. Se você é uma mãe calma, vai ser um filho calmo, e assim por diante. E tinha coisas na minha vida que estavam muito escondidas dentro do meu cérebro. E eu vou no Ministério Cascavel, dia 15, e fico obrigada a ler mais e estudar sobre raízes profundas, que é o tema da mensagem. E eu falei, Deus, se essa área aqui, por que eu ajo assim, repetidamente dentro da minha cabeça? Por que eu tenho esses romances? Eu tento manter o máximo equilíbrio, etc., mas às vezes eu tenho um romance, às vezes eu estou tentando isso atingir meu filho. E aí o Senhor me levou lá no quarto dele, num momento lá na infância, onde eu gritei com ele. E eu dei uma morada nele, porque ele não fez atividade sexual. E aí foi ali que eu acabou. E aí, só que daí eles me mostraram o cérebro, gente, cheio de caixinha. E ele falou, estou abrindo essa caixinha hoje. E nem você lembrava desse detalhe. Estou abrindo a caixinha para evitar mais desastres. E aí eu honrava diante de Deus, pedindo perdão a Deus. Falando, Deus, mas não é aqui. Deus tudo aquilo que eu não faço. E Deus me deu mais 2 caixinhas em relação ao casamento, porque eu não lembrava do fim da infância. E elas se abriram na minha cabeça, né? Abriram. E aí eu abracei o anjo, conversei com o anjo. Então naquele lugar ali eu ungi, onde eu fiz isso, que era o quarto que tinha, e todas as manhãs ali eu estou orando. Nesse lugar, ali eu coloco óleo no travesseiro dele, e ali eu estou ajoelhando para orar com ele. Mas foi necessário algo muito forte acontecer comigo nesses dias. Entende? E aí eu falei, Deus, é sobre isso. Então, é muito forte. Então a gente precisa, uma mãe precisa, de relacionamento
de nós. Então, se houver coração de vocês, alguma dificuldade, vocês não estão entendendo, mas por que está se repetindo? Do joelho, pede para Deus te abrir essas caixinhas, para que você possa entender, sabe? Confessar, se arrepender e mudar, transformar. Para que esse filho seja essa flecha e bate no risco com todos. Então, eu tive essa experiência muito forte comigo, conforme todos esses dias. Foi muito forte, já vejo ele agora sentando no computador, fecha, fazendo trabalho de tecnologia. Eu hoje abri o celular para postar notas e ele faz em inglês. Toda sexta-feira tem ele só falava, né? Você tinha que empurrar não na aula e na terça, ali é facultativo, mas se quer. Ele se colocou a boca e falou, pai, pode me levar aqui no teu fundo. E aquilo foi, para mim, no conveniência, isso foi um motivo de glorificar Deus. Mas foi a partir do momento que essa memória que estava trancada na caixa se abriu. E eu consegui trabalhar. É o resultado. Então, essa foi a experiência por estes dias, sabe? Cabe a nós mesmos, como Senhor, reflitam nessa lição, reflitam novamente e pede a Deus, porque Ele está nos ensinando. Que o que ela quebrou lá atrás veio através de Maria. Direito que nós temos a conexão com o nosso Pai. Então, parte daquilo que eu não consigo sozinho, aquilo que eu estou repetindo, aquilo que não está dando certo, ouve a voz do Espírito. Então, nós mulheres, nós mães, nós precisamos ter esse contato, o acesso ao Pai, porque Ele nos ensina, Ele não falha. Então, eu acho que é isso que eu vou dizer. Amém? Amém. Obrigada. A gente vai ter agora, meninas, um momento surpresa para vocês. Mas antes disso, quem quer ir no banheiro, só um pouquinho. Tá. A gente já vai liberar então. E depois desse momento, que é bem breve também, tá? A gente já libera para comer, tá bom? É só a gente ir ali. Pode ir no banheiro primeiro, então? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu compartilhar algo sobre isso que você falou. A aula foi muito forte para mim, a aula passada. Eu cheguei em casa e marquei outro dia, eu conversei com o Marcos de novo. E o Senhor direcionou, e eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Lavar os pés do Davi e do Natan. E orar, eles não vão passar o que eu vou. O que o Mike passou. Eu falo assim, em todas as áreas, né? Eu passei momentos muito difíceis na minha vida de tristeza, né? Eu fiquei doente, fiquei com depressão. E essa fase também eu vim querendo chegar no meu irmão, pastor Douglas. E eu, essa semana, esse dia todos ali, eu colocava uma mão e falei, você não é esse momento, você não é isso. E aí hoje veio uma confirmação de uma palavra. Você só pode falar com prioridade, com autoridade naquilo que você foi curado. Precisa da cura, mas essa cura, esse detalhe, estava guardado, estava escondido. Só o Espírito Santo pode ser revelado. E eu chorei, ele me mostrou a visão. Você precisa. Mas, Bivete, Já veio uma três caixinhas também. E essa foi uma foi só de falar, Deus, me perdoa, eu estava no estado de ignorância, e aí em tudo, eu estava perdida. Como é forte, essa fase aqui, ela é fundamental nessa vida. Ali, com a Lana descobriu um problema também do processamento auditivo, uma avaliação que ela fez, ele fez o tratamento, porque não era opção, ele só teve de chegar à informação. Então, assim, é sobre eu sempre cuidando da médica, nos dando essa graça. Então, acho que os filhos falam mais de nós do que eles mesmos. Então, a gente acaba projetando a crença, nossa própria ignorância, que a gente não sabe isso. Que é o que eu estou passando vivendo no momento. Mas, qual foi o terapeuta? Não foi uma boa mãe, eu era muito ignorante. Não sabe ter conhecimento, né? Ter conhecimento. Sim. Agora
importante sobre o propósito da transformação nesse tempo. Se até aqui para trás foi de um jeito, você pode mudar. Tem um filme que chama Tempo. Eu assisti esse filme, coloquei ele na administração. Ele é uma família que vai para uma praia, e sorte pode pegar esse filme. Tem um pouco de terror no meio, mas a lição dele é muito linda. Já começa uma família indo para esse resort. E a menina canta, né? E a mãe fala assim, filha, nossa, a pessoa, quando você tiver 30 e tantos anos, você vai cantar, vai ser uma grande cantora, né? E o menino acelerando o tempo. Nós vamos chegar logo nesse resort. Já foi 5 minutos. E ela, calma, vamos observar, né? Tudo lá. Daí eles vão para esse lugar, no fim eles vão para uma outra praia deserta. Lá tem, na verdade, uma experiência científica, onde as pessoas, quando entram lá, elas começam a envelhecer de cada 2, 3 minutos. Então, sim, elas envelhecem há 50 anos no mundo. Quase todos morrem. Só saíram os filhos deles daquele lugar. Né? Então, a torre que é até agora. Nós temos tudo para mudar aquelas horas. E nós temos tudo a nosso favor. Esse curso mudou a minha vida. Em muitos aspectos, como uma ajuda. Como uma ajuda, não como pastor. Com o Ângelo também. Se você praticar esse curso, se você chegar em casa, ler, usufruir desses ensinamentos que as meninas estão fazendo, que é um mistério, e entender o que é agora. Agora, com Deus. O seu relacionamento foi quebrado, rapaz, que era querendo ajudar o marido, né? Ofereceu para ele ter poder, né? Conhecimento do mal que o bem tinha. Mas também a Maria, através de Cristo em obediência, que se conectou com o Pai. Então, assim, ele faz. Então, assim, é a psicóloga, é o terapeuta, é a melhor amiga, são pessoas, é o curso, é o pastor, são as pregações, como a senhora disse, que vem do mundo, que incrível Deus como mundo funciona, é toda a oportunidade que a gente tem. É alguém no trabalho, alguém na família, e é o nosso Deus, acima de tudo, que vai nos levando para esse lugar, sabe, que é de arrependimento, de falar, naquele momento eu falei, mas eu não sou a falha hoje. Aquele momento, você pode retomar daqui em diante e olhar para trás. Falar, Deus, ali eu falei, mas agora eu tenho esse conhecimento, estou aprendendo. E eu vou orar. Eu vou liberar palavras para o meu filho. Você vai restaurar. Ali ela falou de 16 até os 18, até os 25. Você entende o tempo? Então o tempo é agora. Né? Aquelas pessoas. Foi engraçado aquele filme, porque ela foi levar as crianças para uma lembrança de memória afetiva para as crianças. Porque ela ia se separar. Ela estava com câncer no estômago e ela ia se separar. Então ela queria criar o último momento. Não deu tempo. Ela morreu. Você está entendendo? Uma mulher muito linda, ela começa a se transformar num monstro. Não é a beleza. Então a gente tem que usufruir do tempo. Priorizar. Tem na Netflix já. Procura ouvir. Tem um pouco de terror, porque as pessoas viram, que era loucura, né? Mas ele tem um sentido muito lindo de você usar o tempo de maneira adequada. A pessoa, se amanhã a gente está com 50, já não está mais viva, né? Não dá tempo. A hora é agora de usar. As ferramentas que Deus nos dá. Você entende? As oportunidades que Deus nos dá. Não desperdiçar nenhuma. De abraçar, de beijar, de discutir, de reconciliar. Aí ontem a gente estava aqui nesse momento, aí hoje eu falou 70 vezes 7 minha mãe, todos os dias, todos os dias. Porque hoje o perdão está travado nas famílias, né? Então é sobre isso. Aproveitar bem, porque a avó, né, que é aquela senhora que ela aprendia até com a avó dela, né? A gente aprende todos os dias, a gente está em desenvolvimento todos os dias, e a gente precisa só estar com o coração aberto, sabe? Com o coração muito aberto. Eu venho para a igreja, e as pessoas falam, você nem. E aí eu preciso contar um negócio, falo, conta depois, você me liga amanhã. Eu quero ouvir tudo que o louvor está falando comigo, tudo que é devocional está falando comigo, tudo que é palavra está falando comigo. Eu quero, e tudo isso me ajuda. Então é sobre isso, aproveitar esse tempo.
buscar em Deus. Deus, eu não sei porque eu estou repetindo isso aí. O que tá? Tem alguma coisa lá dentro da sua mente. O que aconteceu? Você não é uma pessoa má. Nós somos criados para ser mãe. Entendeu? Na essência. O tato de mãe, né? Então Deus te capacitou, cara. Sabe? Foi algo lá atrás. É para hoje. Hoje em diante, hoje em diante, Aurora, uma pequena sua. É sobre isso. Deus restaura, Deus faz tudo novo. De novo. Amém? Amém. Meninas, agora eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. E a Leila vai colocar um louvor ali. E vocês vão tirar esse momento para fechar os olhos e clamar o sangue de Jesus pela vida dos filhos de vocês, pela vida da família de vocês, pela vida do marido, pela vida dos filhos que ainda não vieram. E eu vou pedir a total sensibilidade do coração de vocês para se manterem com os olhos fechados. Amém?